Amanda, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Tudo jóia e eu começo te perguntando o que você achou, a sua avaliação pessoal a respeito desse direcionamento, desse posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, Jéssica, minha opinião pessoal é que essa decisão deveria ter sido tomada no âmbito do Congresso Nacional e não de um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Mas, considerando que nós já estávamos aí no âmbito de um julgamento, eu preferi que foi, então, uma decisão de inconstitucionalidade parcial do artigo 19 e não total, que era o direcionamento inicial, né, do relator Dias Toffoli e do ministro Fux também, nos votos iniciais que abriram aí o julgamento perante o STF. Então, nós ficamos aí no meio do caminho, né? Não foi declarado constitucional, não foi declarado inconstitucional. Nós ficamos com um regime híbrido de responsabilidade e que vai depender aí de uma nova lei a ser votada no Congresso Nacional. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, ele disse o seguinte, que essa decisão é um posicionamento do STF até que o Congresso venha a disciplinar essa matéria. E a gente sabe que muita gente criticou, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, os ministros, né? O fato de essa lei, depois de alguns anos, ter se tornado obsoleta. Afinal de contas, nesse mundo digital, tudo acontece muito rápido. Não teria, então, o STF chamado para si a responsabilidade, dada a suposta, aparente inércia do Congresso Nacional? Não foi um caminho, assim, digamos, inevitável? Perfeito, Jesus. O que acontece, né? O STF ele não pode se isentar de julgar os casos, né? O Poder Judiciário como um todo ele não pode se isentar de julgar os casos que são postos ali perante o Poder Judiciário. Acontece que o Poder Judiciário ele fica vinculado às leis, né? Ele tem que julgar conforme as leis vigentes no país, né? Então, fato é que sim, tinha muito debate, muita discussão sobre o Marco Civil da Internet ser uma legislação já ultrapassada, é uma lei de 2014, que foi amplamente discutida e debatida pelos players na época, mas sim, de fato, é uma legislação que não reflete mais o cenário de internet, o cenário, inclusive, político, democrático brasileiro atual, né? E essa discussão se acelerou com os atos de 8 de janeiro, isso é inegável, tá? Isso tem sim um contexto político por trás dessa decisão, tá? E fato é que o legislativo não tomou a frente de iniciar esse debate. Nós tínhamos um projeto de lei de fake news em discussão, que não foi adiante. Uma reforma do Marco Civil muito se discutiu, mas também não foi adiante. E o STF tomou essa frente, não para simplesmente julgar o processo, né, com base na lei vigente, mas, a meu ver, dando um passo além e criando essa legislação, porque esse acórdão, essa tese fixada, ela é uma legislação, porque é o que vai vigorar, é o que vai valer nesse período até que o legislativo crie uma nova lei que substitua o regime do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, a minha opinião, a meu ver, é que o STF ele foi além. Ele criou um novo regime jurídico para suprir essa lacuna deixada pelo legislativo até que o legislativo faça isso. Agora, se isso deveria ter sido feito pelo STF no âmbito de um julgamento, de um caso concreto, ainda que em tese repetitiva, isso é uma discussão bastante acalorada entre os juristas. É importante você ter trazido a politização dessa discussão, porque a gente vê como ela já está repercutindo, curiosamente, nas próprias redes sociais, né? E é disso que a gente está falando. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, celebrando essa decisão do STF. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, celebrando essa decisão. E a gente sabe que esse balizamento da responsabilização ou não responsabilização das plataformas
basicamente divide as opiniões entre duas interpretações possíveis e a gente sabe, Amanda, que é mais comum quem é inclinado à direita entender que não deve haver qualquer responsabilização nesse sentido. Isso a gente está falando de regra e toda regra tem exceção. Mas a gente observa que o debate está polarizado dessa forma aqui no Brasil e eu acho que no mundo também. Então, quem é mais inclinado à direita discorda, muito provavelmente, dessa decisão do STF. Quem é mais inclinado à esquerda celebra essa decisão. Estamos falando da classe política, estamos falando da opinião pública também. O que você acha que explica essa polarização, essa diferente interpretação em torno desse tema? Eu acho, Jesus, que é muito complicado. Acho que é perigoso a gente levar essas discussões de polarização para um âmbito de judiciário, de legislativo, quando a gente está falando de plataforma digital e de liberdade de expressão, né? A gente sabe que um dia um lado está no poder, outro dia o outro está, e as leis ficam, né? Veja o Marco Civil da Internet, né? Ele está aí em vigor já há 11 anos e o paradigma que nós tínhamos até ontem, né? Seja de direita, seja de esquerda. Então, essa decisão, ela pode ser celebrada por um lado, pode ser criticada por outro, mas é o paradigma que fica e é um indicativo do que a gente deve esperar para o que vai vir dessa lei, né, que o próprio STF já colocou aqui, inclusive, né, na decisão escrita, na tese fixada, que aguarda essa legislação. Então, eu entendo que esse julgamento tem sim um lado político muito forte. Eu entendo que o lado político se vale das redes sociais hoje para discursos políticos, para discursos de ódio, para campanha política. Inclusive, esse é um ponto que o TSE olha muito em época de eleição. As redes sociais estão muito em foco em época de eleição, mas a população tem que ter um filtro, um cuidado quando a gente fala desse tema, porque o outro lado dessa moeda de responsabilidade das plataformas, de remoção de conteúdo, é a censura prévia, é a liberdade de expressão, né? Então, a partir do momento que eu posto um conteúdo, eu como usuário, numa rede social, esse conteúdo, ele pode ou não ser removido, né? E agora, ele pode ser removido independentemente de uma ordem judicial. Ou seja, alguém pode remover um post meu sem a minha autorização, sem que isso seja validado pelo Poder Judiciário. Então, nós estamos caminhando para uma nova legislação, uma nova regulamentação muito mais proibitiva do uso livre das redes sociais. E isso tem o lado bom e o lado ruim, né? Tem o lado da segurança em ambiente digital, que preocupa, né? É uma preocupação a gente ter redes sociais e ter a internet como um ambiente mais seguro, é um ambiente que crianças e adolescentes têm acesso. Por outro lado, nós também queremos poder exprimir a nossa opinião e ter essa liberdade de expressão em meio digital. Então, direita e esquerda, é uma decisão que afeta os dois lados e nós temos que ver os dois lados dessa moeda. O que você está dizendo é que é uma decisão, um entendimento que vai durar alguns anos. A gente está falando de uma polarização que hoje tem essa interpretação mais inclinada à direita, discorda do que aconteceu lá no STF agora, e vice-versa para a esquerda. E pelo que eu estou entendendo da sua colocação, é que daqui a alguns anos pode ser que a conveniência ela mude de lado. É isso. E de que forma... E a lei fica. A lei fica. Qual o risco disso? O risco é que hoje quem está criticando ou aclamando essa decisão pode se ver prejudicado, né, por essa mesma decisão que hoje está aclamando, né? Então eu hoje posso estar feliz por essa decisão, posso estar achando que essa decisão é favorável e amanhã eu posso estar tendo o meu conteúdo removido na internet sem a minha autorização. Então é algo que eu acho que essa discussão de polarização, eu acho que ela é válida para o ambiente político, mas eu acho que para fins
de judiciário e de legislativo, nós temos que ter um equilíbrio. Acho que nós temos que buscar um equilíbrio entre os dois lados, porque a legislação ela fica, e ela fica, pelo menos, olhando aí retrospectivamente, no mínimo 10 anos, né? Então, nós já temos um direcionamento do STF aqui nessa decisão. Provavelmente, o legislativo não deve fugir muito disso. Na lei, a gente já tem aqui uma diretriz muito clara do que o STF quer, e é uma discussão política, não podemos negar. Então, não vai fugir muito disso, né? Então, assim, e a gente precisa de uma lei que seja ponderada, equilibrada, que leve em consideração os interesses de todos os envolvidos. Nós temos aqui usuários, nós temos aqui as próprias plataformas que operam no Brasil e que nós temos interesse que elas continuem operando e investindo no Brasil, investindo em tecnologia. Então, assim, nós temos muitos players envolvidos aqui e afetados por esse julgamento que ultrapassam o campo político, que vão muito além de direita e esquerda. E isso tem que ser considerado. E eu acho que essa foi uma das grandes discussões do porquê que isso está sendo definido no âmbito do judiciário e não no âmbito do legislativo, que lá em 2014, quando votou o Marco Civil da Internet, ouviu todas as partes envolvidas, ouviu associações de usuários, ouviu provedores de conexão, ouviu provedores de aplicações para dar uma lei, para dar um resultado que fechasse com os interesses e com o panorama atual de todos os envolvidos, e não só refletindo um contexto político. Decisão do STF, nessa decisão do STF, o plenário, por maioria, sabia muito bem o que fazer, mas não sabia como fazer. E algo que a gente não vê com tanta frequência assim no STF é eles se reunirem a portas fechadas e construírem juntos ali a tese final que vai prevalecer. Ou seja, até que ponto deve ir essa responsabilização e como vai ser isso na prática? Essa resposta a gente ainda não tem 100% assim. A gente ainda não sabe como isso vai acontecer. Acho que nem os próprios ministros. É uma aposta, né, que o STF está fazendo. É possível a gente prever como vai ser isso na prática? Aí eu lanço essa pergunta para você, que é especialista em direito digital. Para nós que estamos do lado de cá do balcão, um pouco difícil entender como vai ser na prática, porque a gente tenta imaginar. Imagina que eu fiz, por exemplo, uma postagem lá, um elogio ao seu trabalho. Você pode não ter gostado, você pode chegar lá e notificar a plataforma para retirar, não necessariamente foi uma crítica, um conteúdo ofensivo, mas simplesmente você não gostou daquele elogio. Ou, quem sabe, você tem algum problema pessoal comigo e pode notificar para que a plataforma retire um conteúdo que eu publiquei com o intuito de me prejudicar. A forma como está sendo estabelecida essa decisão do STF vai evitar esse tipo de coisa acontecer? Bom, nós temos aqui na tese que foi fixada 3 cenários diferentes, tá? De responsabilidade, de como as plataformas vão precisar operar nesse novo cenário, tá? Nós temos os casos mais graves, que é um rol taxativo de hipóteses em que as plataformas elas precisam agir imediatamente, então remover de forma imediata os conteúdos, independentemente de notificação, de ordem judicial. Então é um agir proativo das plataformas nesse sentido. Aí, neste caso, nós temos um rol taxativo, que é condutas e atos antidemocráticos. Então, aqui a gente já vê a questão política aparecendo, crimes de terrorismo, crimes de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Então, são casos realmente mais graves em que a plataforma precisa ter esse monitoramento, esse agir proativo dos conteúdos que são postados. Um segundo cenário, que é um cenário intermediário, são os casos em que as condutas praticadas envolvem algum tipo de crime, de ilícito penal, tá? Nesses casos, o usuário ofendido, que se sentiu ofendido ou que foi lesado por aquele post, ele tem que fazer uma notificação para a plataforma, e essa notificação pode ser extrajudicial. Então, por isso também que o STF fixou que as plataformas têm que ter um canal, um meio de comunicação para receber
esses pedidos de remoção, essas notificações dos usuários, e então avaliar se esses pedidos de remoção realmente se enquadram nesse cenário intermediário, ou seja, aquele conteúdo realmente se refere a um ilícito penal, é um crime, sim ou não? Se sim, então a plataforma remove mediante esse pedido do usuário. Isso já é uma diferença, porque no Marco Civil da Internet a gente tinha uma regra que somente atos sexuais e nudez eram removidos mediante notificação. Agora esse leque já aumentou para ilícitos penais em geral. E a gente tem um terceiro cenário, que é o cenário mais leve, digamos assim, que são casos de crimes contra a honra, então difamação, calúnia, e ilícitos civis, que daí entra no teu exemplo, Jesus, que é o caso de eu não gostei do conteúdo, apesar de não ser calúnia e difamação, aquele conteúdo não me agradou e envolve a minha pessoa, e eu quero que ele seja removido. Neste caso, eu ainda vou precisar de uma ordem judicial. Então, nesse caso, a parte que se sentiu lesada, ofendida, enfim, vai para o judiciário, busca uma ordem judicial, o juiz avalia aquele conteúdo para ver se aquele conteúdo está dentro da liberdade de expressão do usuário que postou e, portanto, aquele conteúdo fica no ar, ou se aquele conteúdo realmente é lesivo, é ofensivo ao usuário que reclamou e então ele tem que ser removido. E aí a gente segue a regra do artigo 19, que agora é parcialmente inconstitucional, para que a plataforma seja notificada com esta ordem judicial para a remoção desse conteúdo. Então, basicamente, a gente tem 3 cenários. Remoção proativa, nos casos mais graves, que é esse rol taxativo listado pelo STF na decisão, terrorismo, induzimento ao suicídio, atos antidemocráticos. A gente tem um segundo cenário que é crimes mediante notificação da parte, não precisa de um juiz. E terceiro caso, todos os demais casos que não sejam graves e não sejam crime, e aí crimes contra a honra entram nesse terceiro, porque crimes contra a honra costumam ficar nessa zona cinzenta, se realmente é calúnia, é difamação ou é uma opinião, né? Então, nesses casos, depende de uma ordem judicial. Então, a gente tem esses 3 cenários agora, a partir da decisão do STF. Então, mudou radicalmente o que a gente tinha de marcos de responsabilidade e obrigações na lei até então em vigor. Então, só para que fique claro, se você simplesmente não gostou da publicação e pede a remoção... E não é crime... não vai ser removido. Eu preciso de um juiz. Perfeito. Amanda Cascais, especialista em direito digital, nos ajudando a entender qual foi esse direcionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e a gente tentando imaginar aqui como vai ser na prática. A gente ainda vai conversar sobre esse assunto muitas e muitas vezes, à medida em que os casos concretos forem surgindo, né, Amanda? Obrigado pela participação. Perfeito, Jesus. Imagina, acho que só um último ponto importante da gente falar aqui é que o próprio STF colocou, né, que as plataformas elas vão ser avaliadas aí para fins de responsabilidade, de indenização, de uma forma subjetiva. Então não vai ser uma responsabilidade objetiva, automática. Então, assim, os julgadores, quando forem aplicar essa decisão, eles vão olhar muito se teve uma falha de conduta, se teve uma omissão da plataforma, se a plataforma deixou de adotar as medidas. Então, a gente espera realmente que seja uma decisão aplicada ponderadamente pelos juízes, né? Não simplesmente achou um conteúdo lá, pensou um conteúdo que deveria ter sido removido e não foi, e já aplica uma multa, já aplica uma sanção. O que o STF colocou na decisão é que isso vai ter que ser ponderado e todas as condutas, as cautelas que forem adotadas pelas plataformas vão ser levadas em consideração nesse processo de adequação a essa nova decisão. Muito obrigado, Amanda Cascais, especialista em direito digital. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Jesus. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.